Tá se sentindo cansada? Fadiga, esgotamento, indisposição, um cansaço sem fim. Esses têm sido sintomas comuns no dia a dia de muitas pessoas. Como se o tempo de descanso nunca fosse suficiente para recarregar as nossas energias, tá assim? O cansaço pode ter diferentes causas, nutricionais, hormonais, emocionais e até patológicas. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Doutor, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigada, Biana, mais uma vez aí pelo convite. Sempre muito bacana, né? Sempre a gente que agradece. Legal trocar uma ideia aí com esse público tão bacana aqui do programa de vocês. Obrigada, doutor. Doutor, eu vou falar que eu chego em casa, às vezes, eu falo assim pro meu marido, cansada. Aí ele vira pra mim e fala assim, também, cansado. Eu acho que quase todo mundo em casa faz isso, essa bateria pergunta, né, riada, né? Exato. Parece é que normal não tem a gente sentir cansaço, doutor? Olha, aí é que tá, Biane. Normal seria se fosse de vez em quando, né? Aquele dia que você trabalhou mais que deveria, virou um pouco à noite, ou teve uma alimentação muito ruim. Então tem causas pontuais. Um dia de cansaço faz parte da vida, mas quando ele vai se repetindo, começa a ser diário, começa a atrapalhar a tua qualidade de vida, aí é hora de ficar em alerta, é hora de buscar ajuda, é hora de entender, peraí, o que está acontecendo com o meu corpo para esse cansaço não largar do meu pé, né? Diferente daquele cansaço, gente, de falta de ar, porque tá com problema no pulmão, alguns problemas cardíacos, que dá a dispneia, que a gente fala, que é falta de ar. A gente tá falando do cansaço meio físico mesmo, né? Aquela coisa de falta de energia. Cabeça e corpo cansado. Cabeça e corpo. E aumentou muito, viu? Eu acho que a pandemia contribuiu bastante, porque eu acho que o estresse, vamos falar das causas aí, mas um deles é o estresse emocional também, né? Mas tem algumas causas aí pra gente debater. Então, quais são elas, doutor? Bom, vamos lá. Eu tentei dividir para ficar um pouco mais didático aí, 4 causas, né? Grupos aí de causas que podem trazer o cansaço, a perda de vigor. Causas nutricionais, sim. Então, por exemplo, é óbvio que é um tema muito complexo, mas dietas muito restritivas. A pessoa resolve fazer uma dieta para emagrecer e corta tudo, come pouquíssimas calorias, começa a ter cansaço. Às vezes por uma dieta muito restritiva. Que não rende, né, doutor? Não rende, porque a gente precisa colocar energia no corpo, né? Comida é o combustível, a gente não pode esquecer disso, né? Não dá para deixar de comer. Você pode até fazer uma dieta para ter um peso saudável, mas sem extremos, né? E a gente vê no consultório muito isso, né? Queixa de fadiga por dietas inadequadas. A causa mais frequente, Biane, sem dúvida, é anemia por falta de ferro. Né? A anemia ferropriva, dentre as causas nutricionais de fadiga, de cansaço, é a mais frequente, sem sombra de dúvida, né? Porque a ingesta baixa, muitas vezes a pessoa não tem uma alimentação correta em ferro. Muito frequente as mulheres terem um ciclo menstrual onde se perde muito sangue no ciclo menstrual, aqueles ciclos muito de longos dias, com muito fluxo, é uma causa muito frequente em mulher. Ela perde ali boa parte de ferro pelo sangue. E se não repõe, vai acabar tendo prejuízo. A gente até já se sente mais cansada nesse período, doutor? Acredito que sim. É um pouco de cansaço, um pouco de dor, parece que você está com a imunidade baixa. Exato, não exato. É uma perda de vigor e pode dar não só fadiga, mas vai dar dor de cabeça, às vezes queda de cabelo, ou fadiga mesmo, né? Até porque o ferro forma as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos, que carregam o oxigênio para todas as células. Então, não oxigenar as suas células, a fadiga vai vir, o cansaço vai vir mesmo. Outra causa que não é tão raro é deficiência de vitamina B12, também causando fadiga, cansaço. Por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Porque ou a deficiência vem porque eu como pouco, ou mesmo comendo eu absorvo menos no intestino. Então tem a absorção intestinal. Então quem é bariátrico, por exemplo, aquelas técnicas que realmente são desabsortivas, que tiram uma parte do intestino, carência de ferro e de B12 é muito frequente. E dá fadiga, e dá cansaço, né? Então essas causas nutricionais talvez sejam as mais frequentes, né? As causas hormonais podem ser as principais, geralmente o hipotireoidismo. Então, quando a sua tireoide começa a funcionar mal, a fadiga vai vir. Porque a tiroxina, né, que é o hormônio tiroidiano, ele é fundamental para todas as células gerarem energia. Todas. Tem que ter hormônio tiroidiano. Começou a produzir pouco, bateria riada. Então, o hipotireoidismo é uma causa muito frequente. Às vezes, alteração dos níveis de cortisol também, né? Existem situações onde o estresse do dia a dia vai se prolongando, vai ficando crônico, dorme mal, preocupação, estresse físico às vezes também, e isso a longo prazo pode fazer a glândula suprarrenal produzir níveis um pouco mais baixos de cortisol.
né? Não como uma doença da glândula suprarrenal, por um esgotamento, eu diria, de longo prazo, pela exigência que a glândula tem de ficar produzindo cortisol, porque o cortisol, na verdade, dá vigor, dá pra gente disposição, só que de tanto produzir em níveis altos, às vezes ela dá uma caidinha na produção, o cortisol vai ficando um pouquinho baixo. Baixos níveis de cortisol, muito frequente também a gente vê no consultório, com fadiga, cansaço, indisposição, né? Causas, doenças patológicas mesmo, existem sim. Existem doenças que vão te deixar fadigado. Então, as doenças autoimunes, inflamatórias, infecciosas, né? Se eu tenho artrite reumatoide, essas doenças em que você tem quadros agressivos de inflamação, é um grupo de doenças, né? Chamadas autoimunes. Fibromialgia é uma doença que não chega a ser autoimune, mas é uma dor no corpo danada, é uma sensação de que seu corpo está arriado. Tem correlação mais, parece, com fundo emocional a fibromialgia do que ser uma doença real do músculo, né? Não tem anticorpos que estão atacando nenhuma parte do seu corpo. A gente, como médico, tem que fazer uma investigação criteriosa para dividir o que é patológico, será que tem doença autoimune? E as doenças autoimunes, quando elas existem, podem trazer cansaço, sim. Não sendo doença autoimune e dores no corpo em pontos específicos, mialgias, pode ser classificado como fibromialgia, que também é causa emocional, né? Para a ciência ainda se coloca como causa emocional. E linkando aí causa emocional, por exemplo, depressão. Se você tiver um quadro de depressão real mesmo, né? Que às vezes você pode se sentir deprimido porque está anêmico, porque está com hipotiroidismo. Então você não está deprimido, você está com um problema que corrigido, essa sua sensação de fadiga, depressão vai passar. A depressão verdadeira é aquela que não tem nenhuma causa aparente. A depressão orgânica, emocionalmente falando, é aquela que a gente descarta qualquer patologia e, no entanto, o paciente ainda continua fadiga, indisposição, perda de vigor, desânimo, vida tá cinza, não estou vendo graça em nada. Aí a gente pensa em depressão também como uma causa de queixa, de cansaço, de fadiga, de perda de vigor. Interessante. Doutor, você trouxe aqui alguns alimentos. Eles sempre nos ajudam em tudo, né, doutor? Ah, sempre. Ajuda também no cansaço, doutor? Na verdade, o que eu pensei, Abiane, existem nutrientes específicos que são geradores de energia, né? Imagine que a nossa célula precisa todo dia gerar energia. Cada célula do seu corpo só funciona gerando uma moedinha energética chamada ATP. Sem produzir essa moeda energética, o corpo para. Na produção de ATP, a gente precisa de macronutrientes e micronutrientes, né? Macronutrientes a gente classifica de carboidrato, proteína e gordura, tá? Carboidrato é até classificado na nutrição como alimento energético, porque ele vai gerar um combustível no sangue chamado glicose. A glicose é um dos nutrientes que a nossa célula capta para gerar energia. Então eu trouxe aqui, óbvio, alguns carboidratos do bem, né? Porque, poxa, eu poderia falar que o açúcar também gera glicose no sangue, mas e aí? Mas aí a gente está falando de nutrição saudável, né? De uma alimentação bacana. O magnésio também é um mineral, né? Um micronutriente que participa de N reações bioquímicas que vão gerar energia dentro da célula, dentro da mitocôndria. Então, o magnésio é fundamental tendo no nosso dia a dia. E as vitaminas do grupo B, que a gente chama de complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, elas são cofatores fundamentais para a geração de ATP dentro da célula, dentro da mitocôndria, que é a parte da célula que gera energia. Então, o que eu fiz? Bom, vamos levar os alimentos, alguns exemplos de carboidratos do bem, geradores de energia, alimentos que contêm magnésio, né? E os alimentos um pouco estimulantes também, porque a gente tem, por exemplo, a cafeína, presente no café, né? Quem é que não acorda e fala, se eu não tomar café, eu não existo? Eu não existo, exatamente. Aí só a pegadinha, é não exagerar, porque a falta, né? O café é um bom alimento, a gente não tem mais críticas com ele, mas o excesso pode deixar irritado, nervoso, ansioso, dormir mal, né? Aí já começa a atrapalhar, mas aquele cafezinho do dia a dia, ele é muito bem-vindo. Então o que eu pensei aqui? Eu trouxe água de coco, por quê? A hidratação, né? O corpo desidratado cansa. Às vezes, por pura falta de hidratação, a gente vê isso em idosos. Os idosos desidratam facilmente e tem como queixa cansaço, às vezes fadiga, né? Perda de vigor. Então, trouxe água de coco porque, além de ser, né, um bom hidratante, porque tem água, tem minerais, tem vitaminas do grupo B, tem potássio, tem magnésio. Então, é uma hidratação interessante. A banana tem aqui magnésio, tem potássio, tem triptofano, que é um aminoácido que entra na formação da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da sensação de vigor mental, né? Então, trouxe a banana como um exemplo aí para essa finalidade.
A aveia é um cereal que tem amido. O amido presente nos cereais, eles transformam em glicose no sangue. Mas tem cereais que tem que ser na forma integral e não refinado. E não refinado. Porque o trigo é um cereal, o arroz é um cereal, né? A mandioca é um cereal, o milho é um cereal, mas farinha refinada de trigo, de milho, de mandioca, níveis de glicose alto demais, aí começa a atrapalhar o metabolismo, que aí é excesso de glicose no sangue, aí já não é legal. Então, acho que a aveia integral é um bom exemplo de um cereal bacana para o dia a dia. Feijão, rico em magnésio, rico em vitaminas do grupo B, né? Que é as que eu citei. Café, já falei da cafeína. Trouxe aqui o chá verde. O chá verde também tem um pouquinho de cafeína, né? De xantina, que é o grupo onde entra a cafeína. Só não tomar muito à noite, né? Um chá verde, né? Ele é digestivo, no Oriente se usa muito como digestivo, né? Mas cuidado, eu vou jantar às 10 da noite, tomar um chá verde, às vezes atrapalha o sono. Só tomar cuidado com o horário. Verdade, mas é um alimento estimulante. As folhas verdes, rúcula, agrião, espinafre, riquíssimas em magnésio, riquíssimas em vitaminas do grupo B. Então trouxe aqui, né? Talvez o Popeye pegava aquele espinafre lá. Verdade, né? Ficava forte com o espinafre, que eu acho que vitaminas do grupo B aqui, magnésio, né? O magnésio entra na contração dos músculos, né? Beterraba, um excelente exemplo de carboidrato do bem, né? Rico em vitaminas do grupo B, também contém magnésio. Um bom controlador da pressão arterial como alimento, não estou falando de remédio, tá, gente? Estou falando de alimentos que ajudam na nossa saúde. Beterraba eu acho fantástico. O ovo eu trouxe aqui porque tem colina, que é um nutriente, que é uma vitamina do grupo B, que ajuda também na concentração, na memória, né, no bem-estar mental. É rico, também tem ferro, tem vitaminas do grupo B também. E os carboidratos aqui que quem malha adora. Quem vai para academia fala, vou comer a minha batata doce ou o meu inhame, né? Mas a batata doce é queridinha aí, porque ela é riquíssima em vitaminas do grupo B, que geram energia, e vão dar a glicose que o músculo vai precisar para gerar a contração e render aquele treino aí bem legal. Legal, né? Doutor. Lembrando, você falou da hidratação, o sono também é importante, né, doutor? Totalmente. Aliás, é o que a gente tem visto, pessoas dormindo mal pelo estresse, virando noite, pandemia, tem que dar conta, relógio biológico está ficando totalmente alterado, a gente tem que ter o sono reparador. Aliás, dormir mal, Biana, eu diria, a insônia repetitiva, ela é um fator de risco perverso para a saúde. Inclusive, aumenta risco de hipertensão, aumenta risco de demências e aumenta risco até de obesidade. Então, dormir bem, né? Porque a gente se desgasta e depois repara. O corpo precisa de reparação, precisa de descanso. E o sono é fundamental para isso. E dormir mal, vez ou outra não, mas dormir mal cronicamente, frequentemente, vai gerar fadiga, vai gerar cansaço. Onde encostar, vai querer dormir. Até demência, doutor, que interessante. Até demência, porque o cérebro precisa de repouso, né? Vários processos bioquímicos de reparação nos neurônios ocorrem quando a gente está no repouso, né? E quem dorme mal por apneia do sono, é bom ter falado isso que eu estava esquecendo de citar. A apneia do sono é quando você passa a noite em momentos em que a oxigenação do cérebro diminui porque você respira muito superficialmente, ou até para de respirar. Chama apneia isso. A apneia do sono, ela pode ocorrer para quem está com obesidade, para quem tem algumas patologias também pulmonares, mas isso, quando tem apneia do sono, no outro dia o paciente vai ficar um caco. Ele vai ter uma sonolência terrível, concentração ruim. Aquele que encosta, às vezes, no trânsito para o carro. E dá aquela cochilada. Dá aquela cochilada. Então tem que também conversar com o teu médico aí para saber como é que está a sua saúde geral, né? Fazer exames, analisar, porque ninguém merece ter cansaço todo dia. Isso tem que ser revertido. Como ser revertido. E tem como, né, doutor? Total. Muito bom. Então, ó, fica de olho em casa. Você viu as causas aí, né? A gente deu as 4 causas aí, né, doutor? São 4? São. 4 causas aí pra gente. Ficar de olho, prestar atenção. O doutor deu várias dicas, lembrando da hidratação, do sono. Tá tudo certo, né, doutor? A gente que complica, né? A gente tem que simplificar, né? Queira ou não, eu acho que o Hipócrates lá, já que é o pai da medicina, estava certo. Primeiro, faça do alimento seu primeiro medicamento, né? Se alimente bem, alimentos de verdade, né? Gerencia o estresse, vai meditar, vai procurar uma ajuda, uma psicoterapia, uma terapia de grupo, vai fazer yoga. A atividade física é fundamental para a gente liberar o estresse. A atividade física estimula a endorfina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar. Então, estilo de vida que conta. Quem faz pela gente é um pouco da gente também, né? Com certeza. Porque doença mesmo real é exceção, gente, não é regra. O corpo só adoece quando o seu equilíbrio já não está existindo mais, nutricional, hormonal,
emocional. É isso que traz grandes prejuízos para a saúde. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Um ótimo final de semana. Obrigado. Beijos para Maluzinha. Mando sim. Obrigado. Aproveita, minha gente, entra no Instagram do doutor, @doutor, tá aparecendo na tela, Roberto Navarro, tudo junto. E também tem o site que é Dr. Roberto Navarro, drrobertonavarro.com.br. Beijo, doutor. Obrigado. Obrigada.